Salve galera, aqui é Léo Caldeira e hoje nós vamos de papo reto. Hoje a gente começa mais uma série de vídeos com uma proposta um pouquinho diferente das que a gente vem fazendo até então. O papo é o mesmo, né? A gente vai continuar falando sobre projeto de vida, mas eu resolvi convidar um monte de gente que é muito boa nesse papo, que estuda sobre isso, que já trabalha nessa temática, e jovens como vocês que passaram um pouco aí por trajetórias que vão contribuir pra gente se repensar, beleza? Então a partir de agora vocês vão ouvir uma roda de conversa. Eu botei essa galera mesmo na quarentena para dialogar, né, para trazer um conteúdo bacana para vocês aí. E é isso, espero que vocês gostem. Hoje, quando a gente discute um pouco sobre a realidade dos jovens brasileiros, muitas vezes se traz a discussão sobre os projetos de futuro ou os projetos de vida dessa juventude. Mas o que seria então projeto de vida? Quando a gente fala de projeto de vida, a gente está dizendo do que a gente quer para nós, né? Seja hoje, seja amanhã, seja daqui a 10 anos, seja daqui a uma semana, né? O projeto de vida, a gente pode pensar que é assim, um pouco do que a gente sonha, misturado com as estratégias que a gente tem para alcançar esses sonhos. Mas se a gente ficar no âmbito dos sonhos, a gente talvez não alcance, né? Porque sonho, a gente pode sonhar, felizmente é aberto sonhar sempre, né? Mas a gente precisa de construir estratégias para esse sonho. E aí a importância de falar em projeto de vida, né? O projeto de vida, ele relaciona o passado da gente, o presente e o futuro. Ou seja, relaciona um pouco do que a gente faz hoje para o que a gente vai ser amanhã. E não é um amanhã a longo prazo, não. É um amanhã que pode ser amanhã mesmo, não é só daqui a 10 anos. Você já pensou no seu futuro? Em algum dia você já pensou no que você quer fazer da sua vida? Ou mesmo já pensou em alguma vez no que você vai estar fazendo daqui a 5 anos? Pode parecer uma coisa muito distante, né, para você hoje. Mas acho que essas perguntas são fundamentais, principalmente nesse momento que você vive agora, né? A juventude. Esse momento onde que você começa a definir os rumos para a sua vida, né? Pois é nessa fase da vida que a gente se pergunta: o que eu gostaria de ser? O que eu gostaria de fazer no futuro? Qual vida eu gostaria de ter? Com quem e com o que eu me identifico? Quais valores me guiam na vida? Como que eu me vejo e me projeto no futuro? O sentido da nossa vida está, como seres humanos, em buscar resposta para essas questões. Isso é o que chamamos buscar a felicidade ou perseguir nossos sonhos. Antes existia uma ideia de um projeto de vida muito linear, ou seja, vamos pensar, alguém que está fazendo o ensino fundamental, aí acaba o ensino fundamental, vai para o ensino médio, acaba o ensino médio, às vezes quer entrar numa faculdade, consegue entrar na faculdade, e aí depois consegue um trabalho legal e começa a ganhar bem, enfim, né? Essa ideia linear e essa ideia de que a escolarização vai dar um emprego que ganhe bem, né? Era o que a gente gostaria, mas não é assim, né? Essa linearidade, ela não existe, né? A gente pode sim construir estratégias para conseguir estudar, conseguir arrumar um trabalho, conseguir acessar o que a gente gosta em termos até materiais, mas essa ideia que é tão certinha, ela não faz parte da nossa vida, né? Porque assim, às vezes a gente está estudando e aí não dá certo, a gente acaba saindo da escola, ou às vezes a gente quer entrar na universidade, mas aparece uma outra oportunidade, a gente não entra, ou então a gente não quer entrar na universidade, a gente prefere fazer um curso técnico, ou não é no âmbito da escolarização os nossos sonhos, a gente quer um outro tipo de trabalho, né? A gente quer pensar em outras possibilidades que não perpassem só o processo de escolarização. Então, uma primeira ideia para a gente pensar nesse projeto é que ele é dinâmico, né? A gente não pode pensar em um projeto de vida que é tudo certinho, porque a nossa vida não é assim. Então, como é que eu faço isso, né? O primeiro passo é se conhecer, né? É conhecer, saber do seu jeito de ser, saber do que você gosta, do que te dá prazer, do que você faz bem feito, né? Olha, todo mundo, todo ser humano, quando nasce,
já nasce com um conjunto de habilidades, um conjunto que a gente chama de potencialidades, né? Que a gente precisa de descobrir, não é? Ninguém nasce feito, nasce pronto, a gente vai se descobrindo, né? Vamos imaginar, por exemplo, será que o Neymar, o jogador Neymar, não é? Se ele nunca tivesse experimentado jogar bola, será que ele saberia que ele ia ser ótimo de bola? Ele só descobriu isso na medida que foi experimentando a si mesmo. Aí ele vai se descobriu como jogador. Num outro plano, se o Mano Brown, dos Racionais, nunca tivesse tido acesso à música, nunca tivesse experimentado cantar ou fazer letras, ele também não ia saber que ele poderia ser, como é, um grande cantor, um grande compositor, não é? Então, a primeira coisa, então, é a gente descobrir, a gente se experimentar para descobrir as potencialidades que cada um tem, não é? Acontece muito, né, na infância, às vezes a gente fala assim, eu acho que eu quero ser professor. E aí eu vou mudando de plano, eu acho que eu quero ser advogado, ou eu vou mudando de ideia, ou não, né? Eu vou construir um negócio próprio, ou eu vou montar algo que é do âmbito da solidariedade, né? Pra gente pensar que esses projetos, eles não são uma linha reta, né? Essa é a primeira ideia. Então, pra gente ficar tranquilo entre acertar e errar, né? A gente pode errar ao pensar no nosso futuro, ao pensar no nosso presente, né? E errar repensando o nosso passado, né? O que aconteceu que não foi tão legal e que aí eu quero mudar, né? Especialmente na construção de mim mesmo, né? Não é só o que os outros querem para mim, é o que eu desejo para mim. Né? Você que está vendo esse vídeo, o que você deseja para você? Naturalmente, isso depende de nossa vontade, empenho e envolvimento para a sua realização. Esse é o primeiro passo na realização dos nossos projetos de vida. Mas se esse é o primeiro passo, uma vida bem-sucedida não depende somente de nós. Isso é um grande problema, porque vivemos numa sociedade individualista que deposita nas costas de cada um o peso de seu sucesso ou fracasso. É claro que para a gente ter um bom trabalho, uma boa escolaridade, uma vida estável financeiramente e tantas outras coisas que a gente almeja, o primeiro passo é nosso esforço pessoal, mas a gente se pergunta, basta isso? A realização dos nossos projetos de vida depende, naturalmente, de uma série de fatores que vão muito além do mérito individual. Mas junto com o autoconhecimento, eu preciso também conhecer a realidade que eu vivo, a realidade que você vive, as oportunidades e as faltas de oportunidades que você enfrenta no seu dia a dia, para você conseguir realizar aquilo que você gostaria. Quando eu estava estudando ainda, eu li um autor que falava o seguinte: cada um de nós escreve a sua própria história, mas ninguém escolhe as condições na qual vai escrevê-la. O que significa isso, né? Significa que as oportunidades não são iguais para todo mundo. Vivemos num sistema e num mundo desigual. Gabriel Pensador fala que aquilo que o mundo me pede não é aquilo que o mundo me dá. O mundo me pede que eu seja um trabalhador exemplar, mas ninguém trabalha bem de barriga vazia, ninguém trabalha bem com problema em casa. O mundo me pede que eu tenha uma excelente formação, mas as condições para cada estudante não são iguais. Isso por quê? A gente vive hoje, você deve sentir isso na pele, um contexto de uma sociedade que é muito desigual então que não dá as mesmas oportunidades para todo mundo, né? A gente sabe que existe essa desigualdade. Então, nem sempre aquilo que você gostaria é algo que você vai conseguir realizar de fato. Não depende só de você. Existe um campo de possibilidades que está dado. Então a gente tem que saber que campo é esse, quais as possibilidades que eu tenho, para eu articular o que eu gosto, o meu jeito de ser,
com as minhas potencialidades, com aquilo, com a realidade concreta que eu vivencio. Vou dar um exemplo. Em algum momento da minha carreira, eu estava dando aula na escola privada, na escola particular, e estava dando aula também na escola do Estado. Meus alunos, dava aula para o ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano, meus alunos da escola privada saíam da aula e iam fazer suas aulas de inglês, aula de espanhol, aula de francês, reforço escolar, natação, enfim. Tinha todo o aporte, toda a estrutura necessária para que tivesse uma vida escolar de sucesso. E meus alunos da rede estadual, quando saíam da escola, a maioria deles, sobretudo no terceiro ano, iam direto para o emprego. Né? Era necessidade de trabalhar para colocar um pouco mais de dinheiro dentro de casa. Assim. E no final do ano, nos alunos do terceiro ano, todos eles, da escola particular e da escola privada, faziam o Enem. E aí o sucesso dessa prova não dependia do esforço de cada um, mas de toda a trajetória de vida e de todas as oportunidades que foram fornecidas a cada um deles. Por motivos de força da vida, meus alunos da escola estadual tiveram que dedicar seu esforço ao trabalho, e enquanto os meus alunos das escolas particulares conseguiram dedicar seu esforço aos estudos, né? Com isso também não significa que as coisas estão determinadas e que quem estuda em escola pública vai sempre estar levando tinta na vida, enfim, não vai ter o sucesso. Por quê? Porque existem pessoas trabalhando para que isso não aconteça, pessoas trabalhando para que as oportunidades sejam parecidas para as pessoas, para os nossos alunos, enfim, para todas as áreas. E é justamente sobre essas oportunidades, sobre essas pessoas que a gente vai continuar o nosso papo no próximo vídeo. Vocês curtiram o bate-papo, né? Muita gente boa, muita gente que sabe o que está falando, que estuda isso há anos, tentando trazer aí um ânimo pra gente, né? Dar uma força pra gente continuar, mas não continuar de qualquer jeito, né? Pensar e refletir sobre os nossos projetos, sobre como alcançar os nossos sonhos, isso é extremamente importante. Então o papo não termina aqui, como sempre, né? Se vocês quiserem aí, deixar algum comentário, perguntas, se quiserem contar alguma experiência pessoal, compartilhar alguma coisa, fiquem à vontade, como sempre. Tá? Espero que vocês tenham gostado desse formato da roda de conversa, do diálogo, né? Fica mais dinâmico, a gente ouve melhor o que cada pessoa tem para contribuir. E semana que vem a gente já tem novos convidados, né? Alguns que eu chamei para continuar com a gente. E no próximo vídeo eu convidei novas pessoas, algumas que vão continuar com a gente continuar falando justamente desse lugar das oportunidades, né? Dos suportes, dessas coisas que a gente precisa, já que a gente entendeu que nem tudo é responsabilidade nossa, e que também nós não somos determinados pelo nosso contexto social. Então, vamos achar esse meio caminho juntos aí, né? Entender quais suportes a gente pode contar para construir nossos projetos de vida, entendendo aí todas as possibilidades que a gente tem. Espero que vocês tenham gostado, um abraço e até o próximo vídeo.